Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa Nosso Lar, nosso grupo Allan Kardec. Gratificante, né? Como eu sempre falo, nós estamos juntos nas segundas-feiras para ouvirmos os ensinamentos que serão trazidos nesta noite e para essa troca de energia. É tão gostoso a gente ver os rostinhos das pessoas que a gente vai se afinizando, né? Que a gente vê toda segunda-feira. É gostoso isso, né? E quem está vindo também pela primeira vez, está vendo alguém pela primeira vez hoje? Não? Os rostos são todos familiares. Então, sejam todos bem-vindos aos nossos avisos de sempre, né? Por gentileza, desligar os celulares ou deixar no modo silencioso para não atrapalhar a palestra. O nosso trabalho, todos da casa, é a palestra, depois os passos, no final e no hall de entrada, a água fluidificada. Nós temos um trabalho também que é atendimento fraterno. Se alguém quiser conversar sobre qualquer assunto referente à doutrina ou particular, nos procure quem está com o crachá, que aí serão direcionados para aqueles que fazem esse trabalho. Tá bom? Nossa casa dispõe do elevador, que de vez em quando a gente está com algum problema, né? A gente, para evitar essas escadas, que o joelhinho de vez em quando, né, nos chama a atenção. Então tem o elevador, é fácil de manusear. Lá no térreo é só apertar um botãozinho, vem cair aqui, bem tranquilo. Eu acho que os avisos estão dados. Qualquer dúvida que todos tenham, por favor, nos procurem. Então vamos fazer a nossa prece de abertura? Então vamos nesses momentos acalmando, tranquilizando o nosso espírito, esquecemos os problemas que tivemos durante a semana, no dia de hoje, para que todos nós nesses momentos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas vibrações, pudermos receber os ensinamentos que serão trazidos nesta noite, para nossa reflexão, para nossa orientação, como devemos proceder na nossa atual existência aqui, na nossa querida Terra. Agradecer sempre a Deus, nosso Pai, pela vida, agradecer imensamente a Jesus pelos maravilhosos ensinamentos que trouxe até nós, agradecer ao nosso anjo guardião, que nos orienta, que nos instrui, que nos apoia a todo instante, sempre querendo que nós possamos escolher os melhores caminhos para a nossa evolução. Agradecer os mentores dessa casa que a prepara com muito carinho, com muito amor, para receber a todos nós. Então que nós possamos sentir essas vibrações maravilhosas, podemos refletir sobre os ensinamentos de hoje e procurá-los usar no nosso dia a dia, porque nós devemos sempre buscar a nossa melhora como ser humano, como espíritos imortais que somos. Então, agradecidos por mais essa oportunidade, vamos vibrar para que a palestrante Silvia possa ser incluída e apoiada pelos mentores maravilhosos. E assim, vamos pedir licença para iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa palestra a todos, Silvia, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Dá para ouvir? Dá para ouvir lá? Já aumentei. É com muita alegria que estou aqui nesse grupo, acho que pela primeira vez. Poxa, que bom. Esse tema, pensamentos, que a gente trouxe de um estudo, na verdade, eu considero mais um estudo que uma palestra, é para a gente trazer uma reflexão para o nosso dia, porque nós temos sempre, segundo pesquisas na internet e alguns estudos, 70 mil pensamentos por dia. É bastante, não é? E se a gente for pensar desses 70 mil pensamentos, vamos dizer que isso esteja certo, vamos acreditar, esses 70 mil
pensamentos, quantos pensamentos são bons? Quantos são besteiras? Quantos são futilidades? E se a gente for pensar que os nossos pensamentos fazem as criações de tudo, e que tudo no mundo é energia, que nós somos energias que emanamos e recebemos, tudo em nós é vibração, vibração é pensamento, então nós realmente devemos tentar pensar melhor um pouco nas coisas. Quando vem os pensamentos, quando vem essa nuvem, um monte de pensamentos, a gente tentar frear um pouquinho o que não for conveniente para nós, sim ou não? Devemos ter esse pé no freio com alguns pensamentos, porque se os pensamentos são o que eu sou, e se eu sou 70.000 pensamentos, claro, eles vêm e vão, mas aquele pensamento que se fixa e que eu fico remoendo, aquele sim vai fazer parte de mim. Aquele pensamento em que eu dou conotação e aquele pensamento em que eu fico remoendo, é aquele pensamento que vai fazer parte do meu ser. É aquele pensamento com que eu vou me sintonizar e com que os outros espíritos vão perceber a minha presença. Pensamento atrai pensamento. Os meus pensamentos, os meus sentimentos atraem sentimentos. Nós somos seres de atração e repulsão. Sim ou não? Nós somos esses seres. Nós estamos o tempo inteiro atraindo e repelindo. Seres energéticos. Se nós somos esses seres, por isso eu coloquei essa imagenzinha ali. Está só na cabeça, mas na realidade nós somos esse corpo inteiro que emana energia. Só emana? Não, emana e recebe. O tempo inteiro está emanando e recebendo energia. Se tudo isso é verdade, e se a gente, quando a gente está vendo, a nossa visão está nessa poluição no mundo, e nós estamos recebendo esse mundo de imagens que a gente tem na internet, essa poluição visual, não é? Nas cidades, tudo que a gente recebe vai para o nosso pensamento. Significa que a gente tem que ter uma maneira de limpar esses pensamentos, sim ou não? A nossa oração é uma maneira de limpar os pensamentos. Quando a gente está aqui, nós estamos limpando esse pensamento. Ouvindo uma palestra, ouvindo uma boa música, tomando um bom passe. É uma boa maneira de limpar a nossa caixinha. Eu costumo dizer que a gente tem uma caixinha, não é? Nosso cérebro é uma caixinha. Essa caixinha, ela vai se colocando um monte de lixo. Por que lixo? Porque nem tudo que a gente coloca lá dentro é saudável. Nós somos seres humanos, vivendo uma prova de vida, de provas e expiações. Estamos nesse mundo de provas e expiações. Significa que nós estamos aqui porque precisamos estar nesse mundo de provas e expiações. Necessitamos dele. Então, claro que nós temos um monte de coisas para aprender com este mundo de provas e expiações. E se neste mundo nós temos tudo isso para viver, nós temos que estar conectados com o que está acontecendo na vida. Então é internet, é Facebook, é Instagram, é tudo. É um conjunto de coisas que faz parte dessa vida que nós estamos atuando hoje. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não tem essa frase de Paulo? Existe isso. Então, claro, eu posso ver tudo, mas nem tudo me convém. E a gente segue. Moisés trouxe mandamentos, não é? E desses mandamentos eu vou trazer um deles, que é não cobiçarás a mulher do próximo. E Jesus veio e disse além de não cobiçar e não querer, você não pensará, não cometerás adultério, não pensarás nem em cobiçar, nem em pensar em adultério. Então Jesus vai além um pouquinho e já diz que o nosso pensamento também é causa
perdição. E não é só no adultério. A nossa construção mental, ela pode fabricar crimes. Eu posso não cometer o crime, mas se eu fico articulando e pensando no mal de alguém, eu já estou praticando praticamente um crime. Vocês concordam? Se eu fico o tempo inteiro emanando para aquela criatura o mal, eu estou desejando o mal. Então eu estou nesse pensamento negativo para aquela criatura e vai que ela já está com uma ferida aberta. Não sei, por algum motivo ela está depressiva e ela recebe essa energia minha, deletéria, porque ela já está fragilizada e ela fica mais fragilizada. Eu tenho culpa então se ela cair doente? O que vocês acham? Podem falar comigo. Sim, eu tenho culpa, porque eu ainda, além de tudo, eu ainda estou emanando energia negativa. Eu quero que vocês lembrem que nós, como seres humanos, nós podemos emanar positivo e emanar negativo. Se eu emanei esse dardo negativo nessa pessoa, esse dardo chega nessa pessoa. E se ela não está bem, ou se ela está com energia comigo também negativa, a gente fica se degladiando. É terrível. E se ela está bem, ao contrário, ela nem recebe aquele presente, entre aspas, do mal que eu estou emanando. Não chega até ela. Por que não chega? Porque o fluido dela... Imagine, eu gosto de pensar assim, que é uma analogia que eu fiz para as crianças outro dia, elas entenderam muito bem. Imagine um farol de carro. O farol ilumina, ele vai indo, e o outro para cá. Se esse farol ilumina por cima e o outro por baixo, eles não se cruzam. E aí é a mesma coisa a sintonia. Então a sintonia de um e do outro não vai se cruzar. É claro que no farol a gente vai, né, a luz, mas enfim, mas foi uma maneira de mostrar que a sintonia alta de um e a sintonia do outro, quando não consegue chegar, significa o quê? Aquele que está vibrando muito baixo e está jogando energia deletéria, naquele que está numa vibração boa, de oração, de evangelho no lar, fazendo bem, praticando bem, e não pensando naquela criatura que está desejando mal, porque nem está pensando naquela figura, não recebe esse mal presente. Então qual que é a técnica para a gente não receber esses presentes que a gente não quer? É vibrar no bem, praticar o bem, agir no bem. É a grande maneira. É fácil? Não é tão difícil assim, porque se você pensar, se você está sempre na sua, eu digo, né? Praticando o seu bem, querendo o bem das pessoas à sua volta, e no mínimo não desejando o mal de ninguém, você já está sendo atendido pelos seus mensageiros, pelos seus mentores, pelo seu grupo do bem. E lembrem-se, quando a gente ora, quando a gente faz evangelho, a gente fica com um círculo em volta da gente, não é? Na nossa casa, um círculo de proteção, não fica? E isso acontece com cada um de nós que ora, que benze, que abençoa. Quando a gente abençoa alguém, vai com Deus, Deus te abençoe, a gente também está fazendo esse círculo nessa pessoa, ou na gente. É uma via de mão dupla. Assim como eu quero o bem, eu recebo o bem. Então é importante a gente pensar sempre nisso. Deixa eu ativar aqui um negocinho, só um pouquinho. É uma canetinha. Aqui, tá vendo a canetinha? Aqui no pé dessa senhora aqui, tá vendo? Parece que ela tem uma meinha. Isso aqui é um estudo de mesas girantes que foi feito na faculdade espírita, lá em Curitiba, que eu fazia parte. Eu sou formada há 20 e poucos anos,
esse curso chama-se Vivência para o Autoconhecimento. Então a gente fazia um que chamava VIPAC, e a gente fazia alguns estudos dentro da parapsicologia. Eu sou formada em naturoterapia, não tinha nada a ver com parapsicologia, mas eu pulava, não pulava o muro não. Eu atravessava a rua e ia para a parapsicologia. E aí tinha esses estudos. E aí eu estou aqui atrás apontando o dedo lá atrás. Essa senhora aqui, ela tá vendo esse fluido aqui, ó? É o fluido vital dela. Isso aqui é o que os espíritos usam para fazer com que a mesa gire. É puxado isso dos médiuns para fazer com que ocorram os fenômenos. Então, por exemplo, o passe misto é um pouquinho do médium, um pouquinho do espírito, é usado também, né? Esses fluidos que existem na natureza, no médium, enfim. Então aqui eu trouxe para vocês essa foto que eu achei interessante para vocês observarem. Como que sai? Em alguns aqui não dá para ver, sai pela mãozinha assim, mas está muito ruim aqui, ó. Aqui a mãozinha aqui, ó, sai uma espuminha assim, tá? Tinha uma foto minha, mas eu tirei porque a próxima quadra era uma foto que eu estava na mesa girante. Mas tinha uma mulher caída e tinha gente que falava, ai que horror. Mas depois eu vou pôr de novo, por quê? Porque essa mulher caída, o que significa? Significa exaustão do médium. E é importante a gente observar que médium também se exaure. Médium que não sabe se cuidar. Porque a gente tem que ter um equilíbrio. Aquela pessoa não teve o equilíbrio e pocket caiu dura. Então assustou um pouquinho as pessoas. Aquela foto eu tirei, mas depois eu ponho de volta. Mas enfim, era só para mostrar para vocês esse fluido que a gente tem, que possui e que está aí para a gente ver. Os pensamentos influenciam, aqui é do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta, né? Influenciam mais os nossos atos, mais do que a gente imagina. Influem em vossos pensamentos mais do que imagina. Algumas vezes eles vos dirigem. E a gente se sente marionete. Então aqui esse desenho veio mostrar uma pessoa que bebe e que diz assim, não, eu bebo porque eu quero, ninguém me influencia. E eu digo, será? Eu fumo porque eu quero, ninguém me influencia. Será? Será que toda vez que você puxa um cigarrinho lá da carteira é você que está fumando ou tem alguém ali junto? Então há que se pensar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente normalmente está sendo acompanhado e muito mal acompanhado. E o que a gente quer com isso? A gente quer boas companhias, né? Se a gente quer boas companhias, vamos lutar por elas, procurando ter bons hábitos. E bons hábitos a gente vai adquirindo, não é? Devagarzinho, com parcimônia, com delicadeza, mas devagar a gente vai melhorando. Ai, que foto estranha, né? O apóstolo Paulo colocou, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Será que é uma nuvem assim? Pode ser, né? Ele quer dizer com isso que estamos sendo vigiados o tempo inteiro. E às vezes somos vigiados por pessoas que nos amam e às vezes por pessoas que não nos amam. É para ter medo disso? Não, não é para ter medo disso. É para a gente pensar um pouquinho e observar. Como que a gente é responsável também, tanto pelos espíritos inferiores que nos cercam, porque nós somos exemplos. Então a gente tem que também pensar que nós somos responsáveis pelos inferiores a nós. Sim, nós somos responsáveis. Quando a gente faz o evangelho, por que a gente faz o evangelho em voz alta? Para que eles nos ouçam. Quem nos ouve? Aqueles que não conseguem ouvir nossos pensamentos. Quem não consegue ouvir nossos pensamentos? Os espíritos inferiores. É ou não? Sim ou não? Os espíritos superiores nos escutam. Não escutam? Escutam. Mas os inferiores precisam ouvir o nosso falar. Por isso a gente a gente fala em voz alta, né? Para que eles escutem. E aí vamos seguindo, senão não dá tempo.
No mecanismo da mediunidade, André Luiz tem uma história que eu acho interessante, eu vou resumir, por favor, se vocês sentirem interesse, vão lá e dão uma olhadinha no livro, né? Ele é uma história de um casal em que ele está traindo a esposa. E como ele está traindo a esposa, ele fica na casa dele visualizando a amante. E quando ele sai de casa, é como se aquela figura da amante ficasse no ambiente. E ele começa a incomodar a mulher dele, a figura da amante. Então a gente chama de obsessão de encarnado para encarnado isso. O que significa incomodar? Incomodar mesmo, ela começa a ver essa mulher, ela começa a sentir que está acontecendo alguma coisa errada. Mas por quê? Porque ela tem ligação com essa mulher do passado, né? Histórias de vida lá atrás. A gente chama de outras vidas que tem ligação com essa mulher que ele está tendo agora um caso. E esse homem tem ligação forte com a mulher dele, com a esposa. Por isso ela tem, então todos têm uma ligação forte ali e ocorre ali uma obsessão de encarnado para encarnado. Aqui, ó, aquele halo que eu falei para vocês. Aqui eu vou mostrar aqui, ó. Não sei se vocês enxergam. Aqui, ó, tá vendo? Que entrou um dos dardozinhos, tá vendo? Por que eu coloquei essa foto? Nós temos a nossa oração, fazemos a nossa oração, vigiamos e oramos e nos cuidamos. Os obsessores tentam nos atacar. Às vezes eles conseguem. Por que às vezes eles conseguem? A gente às vezes não baixa a guarda, não tem aquele pensamento repetitivo que nos ataca, que a gente fica dizendo, eu não posso, a gente tem aquela fragilidade nossa que eles conhecem bem. Essa fragilidade é onde a gente diz assim, é a brecha, é a porta aberta que eles penetram. Então ali foi alguma fragilidade dessa moça em que eles aproveitaram e um deles conseguiu entrar no pensamento dela. Claro que aqui é uma figura, né, gente? Mas é uma maneira de você ver, perceber que houve essa brecha que foi dada, mas foi através de um pensamento dela, que normalmente é culpa, alguma coisa que a pessoa se sentiu ali coitadinha, a gente tem aqueles pensamentos que a gente mesmo se auto-sabota, e aí é onde o nosso obsessor aproveita. E quando vamos dormir, como é que a gente faz quando a gente vai dormir? O que a gente deveria fazer quando a gente vai dormir? Aqui, está vendo esse halozinho aqui? Os espíritos reconhecem que nós somos encarnados por causa do fio prateado, tá vendo? Todos que nós andamos por aí à noite com esse fiozinho, a gente sabe, amigo encarnado. Quem está sem esse fio, sinto muito, já foi dessa para melhor. Ou não, né? Ou não sinto muito, ou que bom, já passou, não está mais preso, porque isso aqui é uma prisão, gente. A gente tem a ilusão, mas nós estamos presos no corpo. E aqui está a prova, esse fiozinho. E aí a gente vai passear. E aí eu quis colocar essa foto porque a gente vai passear aonde? Aonde está meu coração. Se eu estou com o coração leve e eu peço para o meu mentor, meu protetor, meu anjo da guarda, o que você queira chamar, me leve para um lugar para estudar, me leve, por exemplo, eu tenho pedido esses tempos agora para, se for possível, se eu tiver capacidade, para me levar para esses lugares onde ocorreram terremotos, para que se eu possa ajudar em alguma coisa que me leve. Se eu puder ajudar e não atrapalhar. Eu sempre falo assim, porque às vezes a gente vai atrapalhar, a gente pede e vai lá e chega e atrapalha. Então a gente pede para ajudar. Onde for que possa ser útil, que eu vá. Eu sempre peço. E se não tiver nada para fazer, pelo menos me leve para estudar, para não ficar naquela ociosidade. E aonde vai o meu coração? Às vezes vai aonde? Vai meus netos.
Enfim, a gente vai aonde está o coraçãozinho da gente. E às vezes a gente vai aonde o nosso coração foi à tarde, brigou lá com o chefe. E será que é bom? Como é que a gente acorda? Cansado, porque brigou a noite inteira. Ou nos vícios, tem gente que tem vícios e vai nos lugares, ou está deixando os vícios e vai nos lugares de vício. E aí chega o terapeuta e fala, eu sonhei, não sei o que, parece que não acaba esses sonhos, porque ele ainda está, o inconsciente dele ainda está ligado àquele mundo de vícios ainda. Então tudo isso você pode determinar através do teu pensamento aonde você quer ir na sua noite de repouso. Lembre que você fica de 8, 9, 10, 12, depende da pessoa, dormindo. Então, determine onde você quer ir durante a sua noite. Aqui essa foto eu coloquei só para a gente ver como é que a gente se influencia um com os outros nos nossos dia a dia. Vocês, um sentado lá do outro, influenciam o pensamento de cada um, formam uma egrégora. Quando a gente entra aqui, a gente sente bem, por quê? Porque já é um ambiente de oração, já é um ambiente preparado pela espiritualidade para que a gente sinta esse conforto. Então eu quero comentar um pouquinho os tipos de obsessão. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. São 4 tipos. Tranquilo, né? A gente pensar, não é tão assim, mas é bem fácil de acontecer. E a gente acha que não ocorre de encarnado para encarnado. E Simonetti falou um pouquinho sobre aquela coisa que a gente tem com médiums, de achar que médium, espírito sabe tudo. Nesse livro, Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, ele conta que um médium tinha uma afeição por um espírito X lá, e tudo ele perguntava para o espírito, será que a gente deve fazer isso? Por que não? Porque a gente sabe que se a gente desencarna, a gente não fica sábio de uma hora para outra, a gente simplesmente desencarnou. Então essa sabedoria que nós temos mediana aqui, continua mediana aqui. A gente não fica, de repente, sei lá, o que a gente vira, não vira. E essa consciência suprema, para atingir, não é assim, né? Eu conheço, quantas vidas eu vivi, eu não vou acessar. Se você for lá um Chico Xavier, talvez, mas nós não. Nós ainda vamos passar por bastante coisa para a gente conseguir atingir uma consciência superior. Então nós vamos ficar do mesmo jeitinho que nós estamos. E a gente pode ficar acreditando em espíritos por aí, porque eu desenvolvi uma mediunidade, daí tem um espírito que me conta umas coisas. Gente, isso é obsessão. É melhor pula fora, para de conversar com ele. Porque você cai, que nem essa historinha que ele acabou, o espírito ficava dizendo vai que dá, vai que dá, vai que dá. Uma vez que foi, ele bateu de frente com esse caminhãozinho aí. Então, cuidado. É a história do Atravessando a Rua, de Richard Simonetti. Quem quiser, dá uma lidinha lá. Um livro bem simples. E aí os nossos pensamentos, o pensamento do mundo inteiro. Como será que Deus, na sua sabedoria, faz para limpar esses miasmas que ficam? Porque a gente sabe que os pensamentos, eles têm, eles formam, ficam plasmados no mundo, assim, em volta de nós, em torno de nós. Principalmente quando a gente fica com pensamentos repetitivos. E o que faz para limpar esses pensamentos? Nós temos guerras, nós tivemos Covid, nós tivemos, coisas horrorosas acontecendo no mundo em 2 anos, há pouco. O que a gente faz? O que a natureza faz para limpar isso? Tempestades, raios, trovões. Tem gente que tem medo, né? Eu também tenho medo. É cachorro então? Mas isso aí é para limpar. Serve como uma limpeza, a atmosfera limpa. Então deixe que limpe. Deixe que os ventos carreguem, deixe que os raios limpem, deixe que a atmosfera fique limpa. Se não fosse isso, ficava, segundo a espiritualidade superior, impossível da gente habitar o planeta. Vocês já pensaram? Carregado que ficaria.
Então Deus faz tudo certinho. Nós estamos numa bolha perfeita, não é? Ernesto Bozano, ele escreveu esse livro, ele era um seguidor de Kardec, né? Um italiano, ele escreveu esse livro em 1967. E ele trabalhava em ideoplastia. Agora, esses dias, eu vi na internet, já estão fazendo essas mãozinhas. Não sei se vocês já viram, dá uma pesquisada. Eu vi alguém mergulhando, fazendo umas mãozinhas coloridas, eu não sei como é que eles fazem, mas nessa época não se fazia. E aí os espíritos colocavam sua mão ele fotografava pensamentos, ele era um estudioso, assim, um cientista, ele queria provar as coisas que Kardec escreveu. E aí ele colocava, isso aqui são mãos de espíritos, tá? Em cera. O livro dele, Pensamentos e Vontade, é bem legal. Aliás, eu gosto bastante dos livros de Ernesto Bozano. Mas hoje eu vi que já estão fazendo isso com... não sei se é Nova York, não sei aonde, mas estão fazendo. Ah, que pena. Mas enfim, que pena eu digo, porque era uma forma de que ele achou de provar e agora já não prova mais, né? Enfim. A gente sabe que pensamentos causam doenças e causam saúde. A gente pode se curar através do pensamento. Isso a gente já sabe, a ciência já descobriu. E a gente fica doente pelos pensamentos, sim ou não? Fica. E aí, eu sou terapeuta, sou naturoterapeuta, na verdade. Eu tenho visto muitas mães me ligando chorando, com depressão. Qual que é a causa principal? Só para dar uma adendo assim. A mãe com depressão, os filhos na internet. Bebê de 4, 5 anos, gente, não é filho adolescente, não. Mas o que é isso? O filho não serve exemplo de mãe. E aí, quando eles falam assim, você faz um floral, faz uma terapia para o meu filho, eu digo, não, faço para você. Por que você? Porque as mães é que estão dando exemplo. As mães que estão ali, e aí o filho faz igual. Enquanto o pai e mãe não parar e almoçar sem nada na frente, não ter aquela coisa que nem tinha antigamente, eu sou do antigamente, gente, de parar e sentar e conversar e olhar no olho, isso não acaba, gente. Não tem terapia que resista. A gente tem que dar um ponto final em algumas coisas que estão vindo com a moda. Não adianta a criança de 4 anos ter uma babá eletrônica que é o game lá. Não adianta porque a mãe fica lá perdida no jogo e não quer que o filho jogue, não jogue. Quer dizer, gente tem que ter saúde em tudo, equilíbrio em tudo, né? Aí o cara é espírita, deixa eu dar uma chamada aqui, né? O cara é espírita, aí você vai na casa da figura fazer evangelho porque pediu porque não sei quem está com mal. Você chega lá, o que tem na frente da casa, na entrada da casa? Um bar. Gente do céu, o que um bar dentro de uma casa vai trazer de bom para aquelas pessoas? Ainda mais um lar espírita. Me perdoe, eu sei que pode soar antiquado eu falar isso agora aqui, mas eu tenho que falar. Espiritualmente não traz nada de bom. Os espíritos, eles sorvem aquela bebida, mesmo fechada. Eles ficam ali, os espíritos. Então, você não traz nada de bom para sua família. Aí você pede para alguém ir orar e a pessoa fala, tem que tirar esse bar. Ah não, bar não tira. Então tá bom. Vai ser mais difícil do que a gente pensava. Aí você está dando exemplo negativo para o seu filho, para o seu neto, para não sei quem. A criança vai beber escondida, quando puder, então cuida com bebida. Quer beber? Bebe no bar, bebe não sei aonde, mas não dentro de casa, deixa o celular em equilíbrio, tenta pelo menos manter o seu ambiente doméstico em equilíbrio. Por favor. E aí os nossos pensamentos ruins, eu trouxe aqui uma fotinho, né? As emoções e as nossas emoções, o que elas causam no nosso organismo? A raiva adoece o fígado,
A tristeza adoece os pulmões, isso a gente sabe. Pessoa triste não tem pneumonia. Angústia adoece o estômago. Pessoa estressada não tem gastrite. Estresse adoece o coração. Bom, não vou tocar. É que eu trabalho com acupuntura, então a gente tem por exemplo, a ponta da língua vermelha é estresse, problema no coração. Então tem um monte de coisinha assim que a gente já descobre só de olhar para a pessoa. Tinha um cantor que ele tinha um negócio aqui, ai, não sei o nome dele, mas ele tinha uma enorme aqui, como é que chama isso aqui, gente? Olheira enorme, assim, bem profunda, e depois foi descoberto que ele tinha um problema de rim. E naquela época, há 20 anos atrás, eu estudava medicina chinesa, eu falei, nossa, esse senhor, não sei o que, eu não vou citar o nome dele, porque está gravando, mas enfim, ele morreu disso. Então é muito sério, o corpo mostra para você um monte de coisa, e a gente adoece, e é o nosso pensamento. Então o que se faz necessário? Reforma íntima. Como é que eu faço? Faz como Santo Agostinho dizia, faz a tua reforma em casa, no teu lar, na tua noite, faz os seus pensamentos, veja o que você pensou o dia inteiro, veja no que você pensou o dia inteiro, e aí vai reformulando, sem brigar, sem julgamento, só vai fazendo uma reforma, devagar, sem pressa, devagar. A gente diz que 21 dias é o tempo que a gente muda. Então, experimente em 21 dias, vá fazendo essa reforma, vá fazendo esse movimento, devagar. E o teu cérebro vai acompanhando. A Kardec fala que quem pensa no bem, quem nem pensa no mal, as pessoas já realizaram um grande progresso. As pessoas que o mal chega, surge, e procuram repeli-la com energia, o progresso está em vias de concretizar-se. E as pessoas que se comprazem no mal, o trabalho está todo por fazer. Em qual estágio evolutivo estamos? Seus dias são as marcas do caminho evolutivo. Então que ao final de cada dia, nós possamos nos perguntar, que tipo de pensamentos eu tive hoje? Em que tipo de imagens a minha mente se compraz? Como tenho dirigido meus pensamentos aos meus semelhantes? Qual é o meu ideal? Evoluir ou estacionar? Porque a gente nunca vai para trás, a gente sempre vai para frente ou estaciona, mas é meu desejo, é meu livre-arbítrio. Então que a gente pense nisso com carinho, com amor no coração e siga o pensamento mais leve, ok? Gente, muito obrigada por tudo, viu? Agradeço demais a paciência, viu? Então, com o coração leve, fazendo com que os nossos pensamentos e agradecimentos cheguem até o Senhor, Pai, envolvidos nessa noite, com todo o nosso amor e gratidão. Envolvemos, Senhor, aqueles que aqui não puderam estar, aqueles que estão no conforto do seu lar, no aconchego da sua cama, do seu sofá, que possam também receber esse abraço fraterno que estás dando em nós agora, Senhor. Que envolva, Senhor, cada um das nossas casas, nossos entes queridos, com o seu amor, com a sua paz. Que todos possam receber agora um alívio para todas as nossas queixas e todos os nossos desejos, que pouco a pouco eles vão se realizando devagar e sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Graças a Deus.